A Hora da Estrela, segundo a própria autora, é um livro sem palavras, uma fotografia muda, é um silêncio e também uma pergunta. Ao longo do livro, nós caminhamos pela escrita como uma forma de autoprocessamento, nós vemos uma crítica social muito grande e um dos pontos dessa crítica é a pobreza. Nós vamos ver também uma certa projeção, uma ressonância emocional, uma empatia, ao mesmo tempo que existe uma tentativa ativa de distanciamento do narrador Rodrigo para com a personagem principal, a Macabeia, e vai também falar sobre identidade e um certo torpor, um conformismo da Macabeia para com a vida que ela tem. E, por último, nós vamos falar um pouquinho sobre consciência, que é o grande final do livro. Para fazer as análises, eu uso frases do livro, então eu recomendo que, se você ainda não leu, você leia primeiro e depois volte aqui. Quando nós pensamos na escrita como uma forma de autoprocessamento, nós não começamos com o narrador Rodrigo, nós começamos com a Clarice mesmo, porque ela vai apresentar frases já no prefácio que vão meio que ser juntas à história pela parte do Rodrigo. No prefácio, ela diz que tem gente que cose para fora e ela cose para dentro. Ela diz que tem uma experiência envolvida na escrita, que existe uma nova perspectiva pela qual a linguagem é concebida. Mais importante do que relatar um fato será praticar o autoconhecimento e o alargamento do conhecimento do mundo através do exercício da linguagem. Então, a história só existe porque ela precisava escrever para processar alguma coisa que estava existindo ali dentro dela. E isso não é um processo fácil, e a própria autora vai escrever isso também. Escrever implica em desnudar-se, aceitar a dor envolvida nesse processo. E aí, a partir daqui, todas as frases já serão da história em si. Desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história. Estou com medo. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Eu não inventei essa moça, ela forçou de dentro de mim a sua exigência. O livro é uma tentativa de alguém que tem uma consciência maior do mundo, tentando falar por aqueles que não conseguem falar. É como se o Rodrigo tivesse precisado assumir o papel de expressar o que a Macabeia não era capaz, como se ela precisasse que alguém falasse por ela, tamanha simplicidade que ela tinha. E aí vem a crítica social. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Então, a história de Macabeia não começa pela Macabeia. A história da Macabeia é a história de uma família, a história de um povo, a história de um grupo de pessoas que são imigrantes. Então, não é algo isolado a uma pessoa, mas a todo um contexto social de onde ela surgiu, e um contexto social que é antigo e que é muito bem consolidado. Ele diz muito que a história é inventada, mas ao mesmo tempo ela é totalmente real. Se há veracidade nela, é claro que a história é verdadeira, embora inventada. Existe a quem falte o delicado essencial. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Existe a crítica de que não é que ninguém sabe que as Macabeias existem por aí, mas é que as pessoas estão fingindo não ver a existência delas. E isso implica que essas pessoas não têm a quem pedir ajuda, já que elas não são vistas, já que elas não existem. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber o quem. Esse quem, será que existe?
Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me propõe a contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e mal vejo. Existe um certo suspense e parece que a criação desse suspense é como uma tentativa de chamar atenção mesmo, porque como a história é muito simples, é muito sorrateira, as pessoas leriam e deixariam passar despercebido. Então existe uma demora para começar a história, existe uma explicação excessiva sobre o porquê está demorando, como uma estratégia para prender a atenção do público e querer entender de verdade o que está acontecendo, que é essa história que vai ser contada daqui em diante, para que ela seja encarada com a seriedade que ela precisa ser encarada. De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque o meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua. Isso tudo antes de se aprofundar na história mesmo, contar a vida de Macabeia. E aqui algumas frases do final já. Ela faz uma crítica sobre um médico que a Macabeia vai visitar, e o médico pergunta por que ela tá tão magra, e ele sabe que ela não tá magra porque ela faz regime, mas é muito mais cômodo para ele tratar como se fosse isso. Então, ele disse para ela não fazer dieta de emagrecimento. E ele sabia que era assim mesmo, porque ele era médico de pobre, então ele não precisava ali fazer uma coisa muito boa. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico, que ela depois nem comprou. Achava que o médico por si só já curava. Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medida era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor à profissão nem a doentes. Era desatento e achava que a pobreza era uma coisa feia. Trabalhava para os pobres detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotoalho de uma sociedade muito alta, a qual também ele não pertencia. Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. Representando essa coisa de que uma história começa antes de começar, ela fala também da origem da Macabeia, né? Do povo dela, de uma população da qual ela faz parte. E da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. No quesito de as pessoas verem ela, foi necessário acontecer uma tragédia para que as pessoas vissem ela de fato, para que ela fosse enxergada e não mais invisível. Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e havia se agrupado em torno de Macabeia sem nada fazer, assim como antes pessoas nada haviam feito por ela. Só que agora, pelo menos a espiavam, o que dava a ela uma existência. A pobreza é algo que ronda a história por toda a narrativa, e essa incerteza, essa falta de recursos, as condições de vida precária que a Macabeia tiveram, elas vão gerar um estresse crônico e traumas emocionais aí persistentes. E tem frases muito incisivas que demonstram a profundidade dessa tristeza, como em momentos que ela sente fome à noite e mastiga um papel bem mastigadinho e engole. É uma demonstração dessa manifestação visceral do impacto da pobreza. É importante pensar aqui em questões de desenvolvimento. Então, nós podemos sim considerar que talvez alguns comportamentos da Macabeia podem ser assim por questões de atrasos ou dificuldades desenvolvimentais que ela teve
por conta da falta de nutrição e de acesso a informações de cultura, porque essa privação constante pode levar a alterações neurobiológicas mesmo, que afeta o desenvolvimento cerebral. E a Macabeia é um personagem majoritariamente neutro, como se tudo que acontecesse fosse aceitável e ok ser daquela forma e não precisa ser questionado. É como uma demonstração de que emoções mais complexas seriam inacessíveis para ela, já que ela está ocupada lidando com questões básicas de sobrevivência. Quem está preocupado lutando pela sobrevivência básica não tem tempo para ter emoções complexas demais. Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Vou agora começar pelo meio dizendo que ela era incompetente para a vida. O Rodrigo, ele faz alguns ataques à Macabeia, como se ela gerasse uma certa repulsa nele, como se ele não quisesse ter que estar encarando aquilo que ele está encarando naquele momento, e ainda por cima ele está se reconhecendo em algumas coisas. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Quero nesse instante falar da nordestina. É o seguinte: ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim. E aí vem a tentativa de distanciamento. Mas, pelo menos, quero encontrar o mundo e seu Deus. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens, pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu que constato que a pobreza é feia e promíscua. Então, o narrador Rodrigo, ele é uma pessoa culta, que não faz parte da mesma classe social que a Macabeia, e para ele é muito incômodo se reconhecer nas dificuldades de vida que ela tem, talvez não da questão da pobreza, da dificuldade de subsistência, mas alguns padrões de comportamento emocional. Ela me incomoda tanto que fiquei oco, estou oco dessa moça, e ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva, uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando meu cão que tem mais comida que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Toda essa história existe porque o Rodrigo diz que ele observou essa moça. Só que essas falas que ele traz vão muito além da observação. O ato de escrever se torna o meio dele processar isso que ele viu, que o incomodou tanto, e vai se tornar ao longo do tempo um caminho de autoconhecimento, já que ele se reconhece na Macabeia. E é também um alargamento do conhecimento do mundo, como se ele estivesse naquele momento observando o mundo de forma mais detalhada, não apenas deixando as coisas passarem pelos seus olhos. E a Macabeia tanto não é ninguém que parece que ela só existe a partir do desconforto que ela gerou no Rodrigo. Então alguém só escreveu sobre ela não por causa dela especificamente, mas porque a existência dela era incômoda para alguém, porque gerava algum tipo de ressonância. E nesse processo de escrita, ele acaba entrando num processo de empatia muito grande, naquela coisa específica de ocupar o espaço do outro, de simular
esses estados emocionais e mentais que ela vivia. Agora, não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual, além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr ao nível da nordestina. Ao mesmo tempo que existe essa tentativa de se colocar no lugar dela, existe uma necessidade de ficar reafirmando que ele não faz parte do mesmo mundo que ela, que eles são diferentes. É como se ele fosse alguém e ela não. Ele tem uma identidade e Macabeia não existe. Falando em identidade, nós temos que pensar em um processo complexo. A identidade ela é formada a partir de uma exploração, de um investimento em diversas áreas da vida para que se tenha uma identidade coesa. E às vezes essa identidade ela vai sendo compreendida através do que não se é, porque as informações iniciais que chegam é aquilo que nós ouvimos das pessoas com quem convivemos quando criança, aquelas pessoas que são as mais importantes pra gente no mundo, e vai existir um momento de um conflito, de um questionamento, de verificar se você é realmente aquilo que dizem ou não. Então, às vezes, saber o que você não é o primeiro passo. No caso da Macabeia, a privação que ela teve desde que nasceu e a falta de oportunidades atrapalhou profundamente esse processo de consciência da sua identidade. Isso levou ela a uma aceitação da sua existência, sem essa questão necessária de conseguir moldar a sua própria identidade, sem fazer esse questionamento sobre se de fato ela é aquilo que ela ouviu falar ou se ela seria uma outra coisa que outra coisa seria. Então ela tem uma incapacidade de processar a própria condição devido à falta de recursos, tanto internos quanto externos. Então ela não teve exemplos de outras pessoas para poder fazer igual. E aí a gente volta no fato de que a história da Macabeia não é a história de uma pessoa, é a história da família dela, de uma população, de todo um povo ali. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? Seu viver é ralo. Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o que, com ar de se desculpar por ocupar espaço. Vagamente, pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Quando acordava, não sabia mais o que era. Só depois é que pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Então existia uma vaga noção de quem ela era, mas uma noção muito primitiva. Então, aquilo de se apegar à sua profissão e dizer que você é aquilo, é um começo. É algo que pode indicar algo sobre você. O virgem vem da tia dela, né? Que a tia dela criou ela. A tia Beata ensinou muito ela sobre essas questões. Então, para ela, ser virgem ali, que era o que a tia falava que ela era um privilégio. E tinha uma coisa, que era que ela gostava de Coca-Cola. Então, a identidade ela vai ser formada aí um pouco pelo que as pessoas falam, pelas coisas que você faz e pelas coisas que você gosta, mas é uma tentativa de aprofundamento nessas questões que vai levar a achados mais substanciais. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim. E que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, de novo vem essa questão de identificação, de uma certa
crise existencial que ele identificou nela. Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo. Macabea. Maca o quê? Bea, foi ela obrigada a complementar. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se vingasse. Até 1 ano de idade, eu não era chamada, eu não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo. Parou por um instante, retomando o fôlego perdido, e acrescentou desanimado e com pudor. Pois como o senhor vê, eu vinguei. Pois é. Então é uma existência que foi deixada ao acaso. Ninguém teve expectativa pela vida dela. Era não se apegar a alguém para não sofrer caso esse alguém não vingasse, e esse alguém acabou virando ninguém. Porque ele não foi visto como alguém no momento que ele precisava ser visto como alguém para compreender o seu papel no mundo. E toda essa história de vida da Macabea, embora ela não saiba disso, foi gerando muito sofrimento e acabou fazendo com que ela se tornasse uma pessoa conformada, como se houvesse um torpor que rondasse a vida dela. Ela se acostumou a viver da pior forma possível, acreditando que aquilo era normal, por não saber que existia possibilidades de viver de outra forma. O sofrimento, tanto físico quanto emocional, podem alterar alguns circuitos cerebrais relacionados à percepção de dor e ao bem-estar. E é como se ele passasse por uma exaustão de enfrentamento. E essa ausência de reclamação, em vez da resiliência, pode indicar uma profunda desesperança aprendida. Então é como se ela tivesse sido ensinada por pessoas ou pela vida que não tinha jeito, que tinha que se conformar porque as coisas não iam mudar, é assim que é. A luta é percebida como sendo algo inútil. E aí a gente volta lá no começo, onde o escritor fala, né? Ela não reclama por não saber a quem. Esse quem, será que ele existe? Como se ela não tivesse meios de pedir ajuda. Sobre essa questão do conformismo, vai dizer que ela dormia um sono superficial há mais de 1 ano porque ela tinha um resfriado persistente e ela só se acostumou a dormir superficialmente por conta de um resfriado. Depois tudo passou e Macabea continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha um anjo da guarda, mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe: por que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É para eu não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. Aliás, cada vez mais, ela não sabia se explicar. Transformara-se em simplicidade orgânica. Uma certa ignorância foi se tornando o hábito e padrão de comportamento dela, já que ela não teve modelos, ela não teve pessoas para se espelhar, para olhar para ela e ensinar da outra forma, ensinar ela a dar palavras para o que ela sentia ou para o que acontecia no mundo. Tanto que uma característica dela que irritava bastante o namorado dela quando ela começou a namorar foi que ela ficava perguntando para ele as palavras, só que ele, também vindo lá do Nordeste, não conhecia as palavras e ele ficava irritado. Ele dizia que ela estava perguntando demais, mas era só para esconder que ele também não sabia. O que ela tinha não era só uma inabilidade em se expressar, ela também não sabia reconhecer. Então, não tinha como ela expressar-se, e antes disso ela não conseguia nem saber o que estava acontecendo, não conseguia nomear o que ela estava sentindo ou o que estava acontecendo com ela. Tem uma coisa
que ela diz com uma certa animação em um momento que ela queria ser uma estrela de cinema. E esse é o grande final da história, que é a chegada da consciência. A história toda se passa com ela só existindo, deixando as coisas acontecer, porque ela não tem consciência de que não precisa ser daquela forma. Então nunca ninguém viu ela e falou para ela que não precisava ser daquele jeito. Isso foi acontecer pela primeira vez quando ela foi na cartomante. E a cartomante fala o quanto a vida dela foi péssima. E só aí ela teve um pouquinho de consciência do que ela tinha passado até ali, aquele momento que ela tinha os seus 19 anos. Mas, Macabeazinha, que vida horrível a sua! Que meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha. Mas que horror! Macabeia empalideceu. Nunca lhe ocorrera que a sua vida fora tão ruim. Madama Carlota já havia acertado tudo. Macabeia estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto. Ela, que, como disse, até então se julgava feliz. Macabeia ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tanto desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Ela teve, pela primeira vez na sua vida, uma leve noção de que ela podia ser diferente do que ela era, que a vida não precisava ser daquela forma, que ela podia mudar, que ela podia encontrar outras formas de ser. E tudo isso acontece pelo simples fato de alguém ter enxergado sua vida, o que aconteceu com ela, e mostrar uma expectativa, dar uma esperança de futuro. Então ela vê a vida com outros olhos. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia da minha vida. Nasci. O momento que ela se dá conta disso é o momento que ela tem um vislumbre da estrela que ela gostaria de ser lá no Gostaria de Ser uma Estrela de Cinema. O grande momento de estrela de cinema dela foi ser vista em sua humanidade, em seu dia a dia comum. Isso trouxe uma nova vida para ela, uma vontade de viver, um preparo para iniciar uma nova vida a partir daquele momento. Tanto estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal, grotesca como sempre fora. Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos deu. Qual foi a verdade da minha maca? Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais. Passou um momento. Pergunto, o que é? Resposta: não é. Macabeia era tão simples e ingênua que, mesmo no momento em que ela tem esse fiozinho de consciência, que ela recebe uma esperança, ela experimenta uma emoção mais intensa e não sabe como lidar com ela. Ela não foi preparada para lidar com isso. A vida de Macabeia foi tão injusta que até o seu momento de glória, a sua hora da estrela, foi injusta. Pergunto, toda história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina, infante, mas quero pior, a vida. Os que me lerem assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Espero que tenham gostado e até a próxima.